Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, magnífico Reitor, senhoras e senhores vice-reitores, senhor Professor António Sampaio da Nova, senhores membros do Conselho Geral, caros colegas, a que me permito associar o meu antecessor, o Presidente António Almeida Santos, senhores reitores e vice-reitores de outras universidades, senhores reitores eméritos da Universidade de Coimbra, professores Rui Alarcão, Fernando Rebelo e Seabra Santos, senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, excelentíssimas autoridades académicas, civis e religiosas, senhores professores, senhores estudantes, senhores investigadores e demais colaboradores da Universidade, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um grato privilégio encerrar esta sessão comemorativa dos 724 anos da Universidade de Coimbra. A celebração do dia da Universidade em que me formei e a cujo Conselho Geral tenho hoje a honra de presidir, evoca-me simultaneamente ressonâncias afetivas, as da memória do tempo de estudante e de dirigente associativo que intensamente vivi, tal como me evoca sentimentos de responsabilidade pelo dever de assegurar a condução do órgão de governo a quem cabe definir o desenvolvimento estratégico, as linhas gerais de orientação e a supervisão da instituição. Tarefa nem sempre fácil, mas que encaro como retribuição, tardia e parcial embora, do muito que aqui recebi de alguns mestres notáveis e de uma fraterna convivência académica e circunscolar. A memória, até pelo confronto radical entre uma época de opressão política, mas também de luta inventiva e de esperança, e o tempo da democracia, mas também de profunda crise económico-financeira e social, a memória ajuda-nos a dar o justo valor às transformações operadas e a colocá-las em contexto. Por outro lado, a vivência atual e os desafios inerentes à situação que experimentamos, nas suas múltiplas incidências, obrigam-nos a pensar e a prescrutar o futuro num quadro em que as dificuldades e os constrangimentos do imediato nos conduzem quase como uma armadilha ao dia-a-dia e ao curto prazo. Voltarei daqui a pouco a este tema. No domínio celebratório que aqui nos convoca, a minha voz pouco ou nada acrescentaria à história e à historiografia da Universidade de Coimbra. O percurso de mais de 7 séculos desta instituição, pela sua riqueza, pela diversidade de muitos momentos altos e de outros menos bons, como todas as casas que têm história, como dizia o Régio, pelo enorme sedimento humanístico, científico e social que é o sócolo de uma identidade ímpar, não pode nem deve hoje ser fator de comprazimento e de autocontemplação. Sem pôr em causa os ensinamentos do passado e o capital da experiência, deve antes ser uma alavanca para a mudança e um incentivo
para enfrentarmos os desafios. Outra razão de júbilo pessoal vem do facto do laureado com o Prémio Universidade de Coimbra ser o professor António Sampaio da Nova, pessoa que muito estimo e admiro como académico e como cidadão empenhado em causas cívicas. E não esqueço que, como reitor, me acolheu no Colégio Honorífico da Universidade de Lisboa, a cidade que adotei para viver e trabalhar, num momento simbólico que foi o do encerramento das comemorações do centenário da sua universidade. Com o rigor conceptual, o brilho e a elegância literária que lhe conhecemos, o professor Sampaio da Nova trouxe-nos uma oportuna reflexão sobre a interação e interdependência dos termos universidade e liberdade. A liberdade substantiva, condição da verdadeira autonomia da universidade, e esta como condição do projeto que queiramos para a sociedade portuguesa. A entrega da carta de curso aos novos doutorados foi um sinal de vitalidade e a expressão visível do largo espectro do labor da universidade e da sua capacidade de atrair e formar os melhores. Senhores doutores, congratulo-vos e a todos formulo votos de sucesso pessoal, profissional e académico. Sois, a partir de agora, portadores de um título que vos dá acrescidas responsabilidades, não apenas científicas, mas sobretudo sociais. Quero também dirigir uma saudação especial aos aposentados e jubilados da Universidade e exprimir-lhes o meu apreço e a minha solidariedade perante a severa penalização das suas expectativas que, extraordinariamente, vem afetando todos os pensionistas do nosso país. O Sr. Reitor, a quem cabe estatutariamente propor os planos estratégicos de médio prazo para a Universidade, veio apresentar-nos o tema eminentemente atual da estratégia de globalização. Mais uma razão, como há pouco sugeri, para revisitarmos as questões que se levantam no nosso horizonte e refletirmos sobre o modo como melhor e mais eficazmente as podemos enfrentar. É um facto inelutável que as universidades vão deixando de ser escolas eminentemente nacionais, defendidas pelas muralhas da tradição e do privilégio, e que estão cada vez mais no campo aberto da competição pela atratividade, por força da liberdade de prestação de serviços e por uma crescente mobilidade dos estudantes, favorecida pela nova língua franca e por sistemas de equiparação e equivalência. É já assim na Europa, em maior escala no mundo anglo-saxónico e em crescendo nos chamados países emergentes. Recordo-me de há poucos anos, no Abu Dhabi, ter assistido à assinatura de um contrato de franchising pela circunspecta e estatal Sorbonne com o governo dos Emirados Árabes Unidos. Mas o que queria especialmente sublinhar é que me parece urgente sacudirmos dos nossos ombros sem ignorar ou menosprezar a pressão negativa do que chamei ser a armadilha do imediato e do curto prazo,
a armadilha que nos queima energias e nem sempre nos deixa ver mais longe. Não esqueço que o RGES e os estatutos da Universidade dizem claramente que não cabe ao Presidente do Conselho Geral representar a Universidade nem pronunciar-se em seu nome. Mas o Presidente do Conselho Geral pode e deve interrogar a Universidade e deve exprimir as preocupações que decorrem da avaliação das circunstâncias que, ao condicionarem o seu funcionamento, estão a pôr em causa o seu desenvolvimento futuro. Futuro foi uma palavra que várias vezes o professor Sampaio da Nova aqui trouxe. E eu também a vou trazer, mas agora pela palavra do Padre António Vieira. E cito: o homem, filho do tempo, reparte com o mesmo tempo ou o seu saber ou a sua ignorância. Do presente sabe pouco, do passado ainda menos e do futuro nada. Mas porque é inerente à natureza humana, pela crença ou pela razão, tentar antecipar o porvir, é Vieira, precisamente, quem escreveu uma célebre História do Futuro. Mesmo que recusemos a adivinhação, não podemos ignorar séria e responsavelmente as consequências futuras das nossas ações e omissões presentes. Ora, voltando a Vieira, ele diz que do presente sabemos pouco. Eu diria, se os físicos presentes me perdoarem a ousadia analógica, que algumas das atuais políticas públicas para o ensino superior, ponto de partida para qualquer esforço prospectivo, relevam do princípio da incerteza ou da indeterminação o grande contributo de Heisenberg para a física moderna. Se conhecemos a posição de uma partícula, não logramos medir corretamente a velocidade. Se formos capazes de dar um valor preciso à velocidade, não determinamos a posição da partícula. Ora, a questão é saber de onde estamos, para onde vamos e qual o ritmo que queremos imprimir a este processo de caminho para o futuro. Eu tinha aqui, Sr. Secretário de Estado, uma lista de reivindicações, mas por cortesia e porque o Sr. Reitor já enumerou uma lista razoável, vou passar adiante. Mas, nesta apreciação das atuais políticas públicas, não me é fácil descortinar o que provém da pressão do processo de ajustamento financeiro, que eu tenho obrigação profissional de compreender e de partilhar, daquilo que é mero reflexo ideológico de desvalorização relativa do ensino público e de uma visão meramente adicional ou aplicacional da ciência. Devo dizer que não questiono a necessidade de se discutir e redimensionar a nível nacional a rede do ensino superior e a atual oferta. Mas quando tantos apelos são feitos ao reforço da competitividade externa do nosso país, é difícil entender que se infirmem os principais centros de geração de conhecimento e da sua translação, sobretudo que se criem dificuldades à renovação do seu pessoal docente e de investigação
condição do futuro destas instituições. A questão que não se pode iludir é que podemos estar a atingir as condições mínimas para manter um valor intrínseco à nossa concepção de universidade, que é a autonomia. E a autonomia da universidade, e estou certamente a repetir pior aquilo que foi mais bem dito pelo professor Sampaio da Nova, a autonomia da universidade é a condição da qualidade do seu trabalho, tal como é a contrapartida da responsabilidade pelo bom uso dos recursos públicos que lhe são afetos, com base em obrigações recíprocas que devem ser estáveis, claras e previsíveis. Será o Estado moderno inevitavelmente modesto, como nos propunha Michel Crozier nos anos 80? Porventura. Mas é-lhe exigível a clareza e a fundamentação democrática das escolhas e da definição de prioridades, tal como lhe devemos exigir o respeito pelo princípio da proporcionalidade entre o que é pedido e os meios disponibilizados, bem como a salvaguarda das legítimas expectativas criadas pelo próprio Estado. Só assim, o contrato social, alicerce vital da nossa vida coletiva, se poderá manter contra os ventos do populismo e da negação dos valores da nossa cultura. É certo que não podemos esperar o movimento do pêndulo, porque é uma ilusão o regresso ao passado. Quer porque as fórmulas são intrinsecamente inviáveis, quer porque o mundo plano do processo de globalização nos exige que ganhemos a competição pela capacidade de sermos diferentes e de afirmarmos as nossas vantagens comparativas. É preciso recusar os assomos de nostalgia do passado, como Talleyrand, quando recordava a douceur de vivre, reflexo da inércia natural da procura do conforto e da segurança. O desafio é difícil, sem dúvida, mas é em nós próprios que temos que procurar o princípio das respostas. Poucas instituições, como a universidade, como esta universidade, têm dentro de si as competências, os saberes, as metodologias e o treino para levar a bom termo este inadiável exercício de éclaireur, de pisteiro do futuro. Apesar das incertezas e das perplexidades do presente, apesar do esforço de gerir em permanente escassez, é urgente pensar prospectivamente a universidade. A 50, mas se calhar a 20, sejamos mais realistas. Pensar prospectivamente a universidade para que amanhã possa continuar a honrar o seu passado e, renovada e sustentável, seja portadora dos ingredientes de que são feitas as sociedades do futuro. Muito obrigado.